Boa noite, boa noite. Que bom, novembro começou e hoje nós começamos mais uma série de lives, derramando aí conhecimento. Deixa eu digitar aqui a temática de hoje. Como? Não. Qual a influência? Pronto, boa noite. Nossa, a nossa convidada já chegou. Sejam todas muito bem-vindas. Aquelas que já estão, aquelas que vão chegar. Nós damos início às nossas lives do mês de novembro. Hoje nós temos como convidada a maravilhosa Lígia. Seja bem-vinda. Bem-vinda, Lígia. Bem-vinda, Esther. Tá ouvindo e vendo bem, Esther? Tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo? Tô, sim, tá ok, tá tranquilo. Então, retomando, né, as nossas lives do mês de novembro, hoje nós temos mais uma vez a nossa querida Esther Sampaio, né, psicóloga, PhD em saúde mental, que vai estar nos trazendo essa temática, né, que nesse período de pandemia teve uma alavancada, né, de usos e de abusos, e essa temática que é tão importante a gente está discorrendo, né? Eu que sou mãe de adolescentes, de jovens, me interesso muito. Eu tenho certeza que aquelas que já estão e aquelas que vão entrar também têm curiosidade para saber sobre a influência, o impacto trazido pelos jogos digitais na saúde emocional dos jovens. Eu sei que essa temática não alcança somente os jovens, mas também algumas crianças já acessam, já utilizam. E a gente tem muita curiosidade de saber, né, através do linguajar, da, da, da informação trazida de um lado consistente, que é uma profissional, que entende, compreende sobre essa temática. Sejam todas muito bem-vindas e já vai compartilhando aí. E, Esther, eu gostaria que você mais uma vez se apresentasse para estar. A gente está dando continuidade à live. Oi, Jamile, boa noite para vocês. Primeiro, desculpa pelos 10 minutos de atraso. Acabou o horário de verão aqui, então na minha cabeça o fuso era de 4 horas, na verdade agora mudou para 3. E eu já estava achando que ia ser 3 horas na hora daqui. Então, quando você me mandou mensagem, eu falei, meu Deus, eu tô atrasada, desculpa. Então, Deixa eu eu situar o sou. pessoal. Me diga de onde é que você está falando para o pessoal estar ciente, que eu esqueci de dizer que você não está no Brasil. A nossa convidada está falando de fora. Qual é o nome da cidade que eu sempre esqueço o nome da cidade aí, Esther? É Vancouver, no Canadá. Eu moro aqui em Vancouver e então a diferença de horário daqui para ir para casa, para ir para o Brasil, era de 4 horas, mas acabou de acabar o horário de verão aqui. Então agora reduziu para 3, daí saiu a confusão. Pois é, eu estou falando de Vancouver. Então, eu sou Esther, eu sou psicóloga, mestre em psicologia e doutora em ciências da saúde aplicada, com ênfase em saúde mental. E atualmente eu trabalho na indústria de videogame como pesquisadora. A minha função como pesquisadora na indústria é voltada a entender o jogador e fazer com que o jogo e ajudar no design dos videogames baseado na perspectiva e nas expectativas do jogador. Isso é basicamente o que eu faço agora. Então, vamos estar falando com alguém bem inteirada sobre a questão dos jogos, né? Ouvindo a questão da parte do emocional, né? Até porque quando o design ele é pensado, isso também é associado, né? Porque existe, quando o design ele é pensado, quando ele é arquitetado, ele tem uma intenção, uma intencionalidade de desenvolver algo no jogador, né? Ou talvez estimular o interesse pelo jogo. Funciona mais ou menos assim, Esther? Sim, é óbvio, claro que a indústria pensa na parte de lucro, né? Então, a indústria pensa na parte de como o. Eu preciso desligar minha televisão. Rapidinho, só um Tá minuto. bom. Sejam todos bem-vindos, vocês que já estão conosco. Pega o aviãozinho aí e envia, porque eu tenho certeza que você vai ser muito edificado, vai ser muito inteirado sobre esse assunto de alguém que é extremamente profissional, que trabalha, que atua com essa área de jogos digitais. Mas continue, Esther.
Sim, continuando. A indústria pensa na parte do lucro, né? Eles pensam o que que a gente pode fazer para esse jogo ser atrativo e fazer com que o jogador jogue mais ainda. Mas uma coisa bem interessante porque no meu doutorado também, a minha área de doutorado foi voltada a videogame também. Então, eu descobri toda uma área do videogame que não é relacionada à indústria, são pesquisadores que criam jogos voltados para a saúde. Então, criam jogos relacionados à redução de danos, criam jogos relacionados à promoção de saúde mental. Eu achei isso bastante interessante. Tem um laboratório, por exemplo, que é nos Estados Unidos, e ela é psiquiatra. Ela cria jogos voltados à saúde, à promoção de saúde. Nada relacionado a lucro, nada relacionado a ganhar com o jogo, para pesquisa mesmo. Então, o foco dela, por exemplo, é criar jogos que ajudem jovens a entender os malefícios de fumar, de beber e também de educação sexual. Então, ela tem esses jogos com esses objetivos e ela tem feito coisas incríveis. Porque através do jogar, querendo ou não, a pessoa aprende, né? E, querendo ou não, esses jovens, ela consegue educar esses jovens através do jogo. A partir do jogar, eles vão entendendo quais são os riscos desses comportamentos por exemplo, a um jogo de simulação. E, por exemplo, se ele fuma naquele jogo de simulação, ele vai ver que a consequência do personagem dele é um câncer de pulmão, por exemplo, a longo prazo. Então, com isso, esses jovens vão aprendendo as consequências desses comportamentos nocivos da vida real que eles conseguem aprender a evitar através do jogo. Eu achei isso muito interessante. Verdade, porque assim a gente entende que existem os dois lados da moeda, não é? Existe sim a questão comercial, capitalista, porque é a realidade do mundo, da humanidade que nós estamos inseridos, mas existe também os malefícios e os benefícios. Na questão do autismo também, das crianças autistas, existe também essa ferramenta sendo utilizada no processo de desenvolver, né, habilidades sociais, relacionais e emocionais com essas crianças que têm uma forma de interagir diferenciada. E os jogos têm colaborado, numa certa medida, com essas crianças também, com esse público também, é uma coisa que a gente precisa pontuar. O que a gente demarca é a questão, os excessos, não é? Os excessos em todas as partes, tanto o não entrar em contato, porque a gente retira a criança de uma realidade do qual a gente não pode ocultar, porque a informática, a inteligência artificial, os jogos digitais, tudo isso está aí para ser acessível, é uma porta aberta para as informações, e a gente entende que os excessos é que são adoecedores. E é nessa perspectiva que a gente quer levar esse entendimento para os pais, porque tem pais assim muito assustados, porque tem crianças adolescentes que pelo abuso, pelo excesso, pela falta de uma vida social, de um relacionamento bom em família e também bom frente à sociedade, tem entrado unicamente nessa forma de se sentir, como é que eu posso dizer, de existir, né? Então tem entrado nesse mundo virtual. Teve um documentário agora que saiu, a questão das mídias sociais, que é uma outra vertente que na próxima live eu vou estar abordando, mas é muito interessante, que fala um pouco dessa realidade do mundo digital, não é? Mas, Sim. frente a esse entendimento seu dos jogos, né? Essa utilidade também dos pesquisadores, usando essa ferramenta para um bem, para uma promoção de saúde. Eu queria saber essa questão neuronal também, da questão do cérebro, como é que funciona essa dinâmica dessa interação dos jogos com o indivíduo, com o seu emocional, com o seu comportamental também. O que é que você acha disso? Como é que você pode estar nos trazendo esse conteúdo? Videogame é uma coisa bastante polêmica em relação a comportamento humano, né? É importante ressaltar que não existe consenso na literatura em relação a videogame estar relacionado a fazer com que o jogador seja mais agressivo. Existem alguns autores que sim, que falam que jogar videogame com conteúdo agressivo vai influenciar, vai contribuir com a pessoa se tornar mais agressiva, mas tem vários outros estudos que não corroboram com essa afirmativa. Então, não existe, é bom ressaltar que não existe esse consenso de videogame com conteúdo agressivo vai contribuir com a agressividade. Mas
é importante também ressaltar que comportamento é aprendido. Então, da mesma forma que, por exemplo, você lê um livro, você assiste um filme, você assiste algo na televisão, você consegue entender como algum processo ocorre, o mesmo acontece no videogame. E no videogame tem esse a mais porque você controla o jogo. Então, se você, por exemplo, joga um jogo de conteúdo mais violento, você está controlando aquele personagem. Então, você tem todo aquele controle em quem o personagem vai matar, o tipo de arma que o personagem vai usar. A imersão é maior, comparado com você assistir um filme, por exemplo, um livro. Então, é por isso que é bom ter essa cautela em relação a o controle do conteúdo do jogo que você joga. No caso de adolescente, de pai, de mãe, é muito importante lembrar que todo jogo tem classificação indicativa. Então, se a classificação indicativa do jogo é para maior de 18 anos, seu filho não deveria jogar se ele não tem 18 anos. São coisas que as pessoas às vezes não prestam muita atenção. E, por exemplo, um jogo que é muito famoso e muitos adolescentes jogam, chamado GTA, que é um jogo de conteúdo bastante violento. GTA é um jogo que você está relacionado com gangues, então tem várias coisas que você precisa fazer além de matar outras pessoas. Você precisa roubar carro. É um conteúdo bastante agressivo. Então, esse jogo especificamente tem indicação, classificação indicativa. Não, eu como pai, como mãe, preciso ser razoável em entender que o meu filho não faz muito sentido o meu filho de 13, 14 anos jogar um jogo de classificação indicativa para maiores de 18 anos. É a mesma coisa que deixar o meu filho de 13, 14 anos e assistir um filme para maior de 18 anos. Cabe a mim, como pai, como mãe, como essa pessoa, ter esse controle, tá? A ter esse controle. Isso também é bastante importante ressaltar, porque é uma imersão muito grande. Né? Então, imagine aí uma pessoa de 14 anos, um adolescente de 14 anos, imerso nesse tipo de conteúdo onde você tem que ser o chefe de uma gangue, matar várias pessoas, roubar vários carros. Eu acho que é bastante intenso para uma pessoa de 14 anos estar imersa. Então, isso pelo menos é um cuidado que a indústria tem. Não só a indústria, né? Isso é controlado por instituições que estabelecem as classificações indicativas, né? Então, quando um jogo é lançado, ele já vem com essa classificação indicativa exatamente por isso. Para que o ideal é que eu, como pai, como mãe, não aceite e não permita que meu filho jogue esse jogo nessa classificação indicativa. E no mundo do videogame, uma coisa que é bastante polêmica também são jogos online. Hoje em dia é muito mais fácil acesso a gente jogar online, tanto em computador quanto em celular. E para todos esses jogos também, eu como mãe, está atento, porque alguns jogos não são indicativos para menor de 18 anos. Então, e também, além disso, você joga com pessoas do mundo inteiro. E nesses jogos tem chats. E nesses chats você pode conversar com pessoas do mundo inteiro. Então, vários tipos de conteúdos podem acontecer ali. As administradoras do jogo online têm esse Tá controle. cortando lá, Esté. Seu áudio tá cortando. Vixe, cortou bastante? Não, só um pouco. Ah, tá. Essas empresas que administram, tá melhor? Essas empresas que administram esses jogos online, eles têm controle de conteúdo, onde as pessoas podem ser banidas de acordo se ela tiver algum comportamento inapropriado, mas ainda assim, o adolescente, se alguém que não tem a idade apropriada está ali, pode estar exposto a certos tipos de conteúdo que são bastante intensos, bastante pesados para a idade da pessoa. Então, bem. Às vezes as pessoas podem imaginar, por exemplo, como eu trabalho na indústria de videogame, tudo em minha vida é relacionado a videogame, e eu deixaria o meu filho, se eu tivesse um filho, jogar videogame sempre, mas não é assim, com certeza não. Eu entendo que tem que ter controle, porque comportamento realmente é aprendido. E daí que entra a linha tênue entre ser um hobby, ser uma diversão, e ser algo que sai do mundo virtual para o mundo real. É muito interessante todas essas informações que você trouxe, principalmente sobre a questão do comportamento ser aprendido.
E também da vulnerabilidade do emocional frente à imersão a uma realidade virtual. Porque a gente entende a informação como sendo algo sensorial também, né? A nossa questão sensorial, percepção, que a gente apercebe a informação trazida, inserida, e isso causa um impacto, né, sobre principalmente a mente do jovem que ainda também está em formação. Não é uma mente já pronta, já não é um cérebro já pronto, maturado, nesse sentido daí. E essa informação que você trouxe dos chats, que talvez algumas pessoas não compreendam, que tem vários jogos aí, o LOL, que tem essa questão do chat, e o que eu compreendo, porque assim, por eu ter 2 filhos adolescentes, né, eu tento entrar no universo deles e aí acaba se conectando, jogando, para ver como é que é aquela realidade, até para compreender e ter uma opinião mais verdadeira, porque não é só porque eu não quero que jogue porque o jogo é violento. Não, deixa eu ver como é que é esse jogo, deixa eu ver como é que é o universo, as pessoas que estão ali. E me assustei em ver o comportamento de alguns, muito agressivo, palavreado, porque perdeu, porque o outro... porque joga online em equipe e o chat funciona online também. E tem vários gatilhos durante o jogo de humilhação, de algumas coisas. E eu fiquei, meu Deus, aqui é um lugar de vômito, porque apesar de ter essa limitação de idade, não existe um controle rigoroso frente ao dono do jogo, né? A empresa do jogo, para dizer, deixa eu ver se você realmente tem 18 anos. Não, a pessoa coloca o nome que ela quer, cria uma conta, faz o código lá e entra. E eu falei assim, nossa, por que as pessoas estão tão assim? Eu falei assim, esse jogo é um lugar de vômito, porque com todas as raivas que traz, ali está sendo vomitado. E você precisa entender que dinâmica é essa, como é que pode uma coisa dessa forma assim. Meu filho, por que essa realidade, esse lugar assim? Minha mãe, tem pessoas que estão tão doentes da alma, que entra e aqui chega aqui e vomita, eu não escuto, não leio nada do que ele diz, eu só jogo. Eu falo, mas tem outras pessoas que estão muito vulneráveis e que uma simples palavra pode ser usada como gatilho para despertar uma depressão, para alimentar uma questão da automutilação, né, para redução da autoestima. Então, pode promover um adoecimento por aquela criança ou aquele adolescente estar vulnerável e estar no ambiente de adoecimento, não em si pelo jogo, mas pelo comportamento no chat daquelas pessoas que estão imerso naquela cultura, naquela situação, porque o digital, ele é 3D, ele tem, assim, como é que eu posso dizer, o gráfico, ele é muito, assim, muito real, tem gráficos que eu fico assim, meu Deus, é muito real. No meu tempo que eu jogava videogame, eu jogava Mario, eu jogava Tarzan. Você vai jogar hoje, é outro nível, você vai assim, meu Deus, parece que eu tô dentro da tela, dentro do negócio, então... Realmente é uma imersão muito maior, a gente se torna, porque a pele sente, o rosto, você sente, assim, é outro universo, né, de interação, o digital. E aí vem essa preocupação, esse cuidado de despertar aos pais. Olha, a gente entende que pode ser diversão, mas tem que promover um cuidado, um acompanhamento, interaja com seu filho, entre no jogo, jogue com ele, para você ver como é que é a cultura do jogo, limite o tempo, porque quando está um tempo excessivo, não é saudável, não tire ele da realidade, ponha ele na irrealidade, porque é um jogo, não é? Aí a gente fala da nossa infância. A gente tinha um joguinho, era menos digital, menos imersão, e a gente brincava mais. As crianças de hoje não estão mais nas ruas jogando bola, picula, baleô, amarelinha, baralho, dominó, não brinca mais, não está mais lá fora. Não é dizendo que o virtual não seja saudável no sentido de brincar, é algo também que precisa ser inserido na rotina. Mas tirar um pouco daí e colocar mais no relacional. Eu acho que isso favoreceria um processo de saúde mental, relacional, desenvolvimento. Não é simplesmente isolar de tudo. Mas fale, né, Esther, o que mais você tem a nos dizer sobre essa temática? Uma coisa que você falou que é bastante interessante, Jamília, é a questão do controle. É também importante lembrar que desde 2018 o CID-11 incluiu o vício em videogame como uma patologia. Então, como vários outros transtornos psiquiátricos, a pessoa pode sim viciar em videogame.
Então, o primeiro passo para não chegar nesse nível é o controle. Existem todos os critérios diagnósticos, claro, para diagnóstico de vício de videogames. Existem grupos de autoajuda, existe também tratamento psiquiátrico para transtorno para vício em videogame, mas o que você tem que pensar aqui, quando a pessoa fica naquela. E é exatamente isso que você falou de imersão, é exatamente isso que a indústria quer. Eles atualizam, são muito mais modernos de quando a gente jogava há anos atrás de agora, e a indústria quer realmente que o jogador fique mais e mais imerso. Um exemplo disso são os óculos de realidade virtual. Então, hoje em dia, tem os jogos que a pessoa coloca o óculos de realidade virtual e joga. Ela fica totalmente dentro do jogo, literalmente, porque é um óculos de realidade virtual, você fica totalmente imerso. Então, quando chega um momento que a pessoa joga a ponto de reduzir, enquanto você está jogando ali, se você joga online, por exemplo, todos os seus contatos são apenas aquelas pessoas que você está conversando naqueles chats. Então, o seu ciclo social é todo virtual. Significa que você está deixando de sair para brincar lá fora, como você falou, de sair com seus amigos, de conversar com sua família, você está imerso naquele mundo virtual. Quando você não joga online, é só você e o console, você se isola ali, não tem ninguém, então você fica totalmente isolado. Quando chega nesse nível de isolamento e de jogo que reduz o seu mundo aqui fora, é assim que a pessoa começa a ter uma dependência. Então, é importante ressaltar também que videogame, assim como vários outros comportamentos, quando executado de forma exagerada, pode trazer bastante malefícios. E isso independe do conteúdo do jogo. Isso independe de ser um jogo de conteúdo violento, de ser um jogo de aposta, de Estratégia. ser um jogo de estratégia, de ser um jogo de aventura. Isso independe. A pessoa pode sim desenvolver uma dependência de videogame se ela jogar de forma exagerada por prolongado tempo e deixar de viver a vida real a partir dessa imersão nesse mundo virtual. E quando você fala sobre os conteúdos do chat, é uma atividade que é bastante discutida entre vários grupos de jogadores, inclusive pessoas que são consideradas gamers mesmo, pessoas que jogam bastante, que são bastante habilidosas. Tem sempre essa discussão sobre algumas pessoas dentro desses grupos, o quanto elas são tóxicas, o quanto elas têm prazer em depreciar, em ofender o outro. Eu me lembro que uma colega minha, há um tempo, eu nunca me esqueço dessa história, que eu achei bastante triste, na verdade. Pode ser besteira, mas isso é um exemplo de como esse mundo virtual pode vir para o mundo real. Ela jogava em grupo também online, como você falou. Esses grupos, eles jogam online e eles têm aqueles chats ali no grupo. Ela não era um nível tão elevado quanto o resto do grupo. Então, ela não está indo tão bem quanto as outras quatro pessoas. Ela estava sendo tão pressionada a ou melhorar ou sair, não jogar mais, que ela começou a ter crise de ansiedade. Ela estava tendo insônia, ela estava reduzindo a vontade de comer, ela estava tendo sérias crises de ansiedade por causa desse mundo virtual, no mundo real, porque ela estava se sentindo extremamente cobrada e pressionada. Então, todo aquele comportamento de jogar que ela tinha deixou de ser divertido e passou a ser simplesmente um comportamento ambiente adoecedor. Ela perdeu totalmente a vontade de jogar. Ela perdeu totalmente a vontade de jogar porque se tornou um ambiente adoecedor. Hoje ela é pressionada, ofendida por pessoas que ela nem conhecia no mundo real. Ela só conhecia ali. Então, a toxicidade nesse mundo dos games, infelizmente, ainda é muito grande. As pessoas acham, muita gente acha que o meu nível de jogabilidade tem que ser igual ao seu, então, se não é igual, eu tenho direito de te humilhar, eu tenho direito de te ofender. Eles acham que isso é muito normal. E aí fica complicado dizer que, por exemplo, se eu sou uma mãe, um pai, e o meu filho está jogando um jogo que é da classificação indicativa dele, e ainda assim tem pessoas mais velhas que estão com esse tipo de diálogo ali, é difícil tomar uma decisão, porque não tem nada errado com o conteúdo do jogo em si. O problema é que eles estão jogando aquele jogo. É esse que é o problema principal. É verdade, essa questão da exposição de quem está inserido naquela realidade, né? Tem que ter esse cuidado com esse lugar de fala, porque é um lugar de fala, é um lugar de expor aquilo que talvez no mundo real não se consiga dizer.
Porque ali não há identificação, a pessoa não precisa dizer qual é o seu verdadeiro nome, qual é o seu telefone, porque não há uma identificação real existente. Existe o nome, né, que é um nome fictício, uma identificação fictícia que é exposta ali. Então ninguém sabe quem é quem. Mas, a não ser aqueles que são amigos íntimos, que dá o seu ID particular para o amigo, olha, eu estou em tal jogada, vamos jogar juntos, e tem essa possibilidade também. Porém, a maioria não se conhece. E aí, a maior probabilidade de favorecer esse lugar de vômito, de expor aquilo que se pensa, porém está oprimido, na sua realidade não tem como dizer, não consegue, não tem possibilidades, vem para o virtual e vomita tudo isso, aquilo que está no coração, na mente, e estimulado pela competição, estimulado por a questão da necessidade de poder também, porque os jogos favorecem também essa questão do poder, essa questão da visibilidade, talvez uma invisibilidade na vida real, na vida digital existe essa visibilidade, e aí essa crescente cultura de números, não é? Números de vitórias, números de destruição, números de armas, o que é favorecido no jogo, no sentido assim, olha, qual é a meta para esse jogo? Quanto mais metas cumpridas, mais favorecida eu sou. Então, tem uma cultura irreal que pode favorecer a questão do adoecimento mental. Se este jovem estiver com uma vulnerabilidade emocional. Aí a gente já entra no contexto familiar, que foi aquilo que você trouxe, a realidade existencial daquela criança, que isso precisa ser observado também. Sim. Yuri fez um comentário interessante aqui. Ele falou que ele já foi viciado em jogos online e que ele condicionava a felicidade de estar vivo na virtualidade, não na realidade. E isso é bastante comum também. É bastante comum a pessoa entender que, porque como você acabou de falar, e no mundo virtual, às vezes, eu tenho um poder, o meu nível de habilidades é tão grande, eu sou tão bom naquele mundo, que é difícil eu me sair dali, é difícil eu me separar dali e voltar para minha vida normal, na realidade, onde eu não tenho aquele tanto de poder, onde eu não sou tão forte, onde eu não sou tão o ideal do que eu gostaria de ser. Então, daí que a pessoa realmente, isso também pode ser um desencadeador de vício, de comportamento viciante, porque a pessoa realmente fica daquele jeito de que eu sou tão bom aqui, eu sou tão perfeito nesse mundo virtual, eu sou tão habilidoso, as pessoas me veem como uma pessoa tão importante aqui, que aqui é onde eu deveria estar. Então, como ele falou, no mundo virtual, a felicidade daquela pessoa do mundo real está associada ao quão bom ela está, bem sucedida ela é no mundo virtual. É a questão do gozo, não é? Sim, sim. A questão do gozo. Eu acho que é por isso que videogames, essa discussão é importante trazer, porque isso independe, mais uma vez é bom ressaltar que isso depende da categoria de jogo. Eu não sei qual tipo de jogo online que ele jogava, mas várias pessoas, independente do conteúdo do jogo, eu falo isso o tempo todo porque sempre as pessoas acham que jogo de conteúdo violento são jogos nocivos, né? Jogo de conteúdo violento são jogos que vão ser ruins e tem tudo de errado, são esses jogos de conteúdo violento. Mas o vício no comportamento e a toxicidade que pode acontecer ao redor, que pode te trazer adoecimento mental na vida real, independe do conteúdo do jogo. Existem pessoas tóxicas, ele jogava doce. Então, quer dizer, esse tipo de jogo, esse tipo de conteúdo, independe, esse tipo de adoecimento que os jogos podem causar, independe do tipo de jogo. As pessoas podem estar jogando, essas pessoas, ele falando que ele jogava 16 horas por dia. Então, é isso, né? Provavelmente ele estava tão imerso naquele jogo ali, ele estava se sentindo tão bem naquele mundo que ele estava construindo ali, que para ele sair era difícil. Yuri, se você puder colocar depois o que te fez, qual é a quantidade de jogos que você joga hoje em dia, o que te fez sair um pouco, eu tô curiosa para entender o que aconteceu. O que te fez, quando você falou que você era viciado, o que te fez sair desse mundo e jogar um pouco? O que te fez quebrar o ciclo. O que te fez quebrar esse ciclo, sim, sim. Ciclo. E se você conseguiu quebrar, nos traga aí para a gente estar compreendendo como é que foi essa interação sua. Mas, assim,
O Yuri é meu sobrinho. Eu conheço Ah, bastante a história, conheço a realidade, realmente, desde pequenininho, realmente tinha essa realidade. Patrimônio, enredo, amigos, desafios e habilidades. E o que ele te deve fez estar vir no que para a tinha, realidade? Ele disse o que tinha lá o de, que tinha no de jogo. a fuga, né? Na verdade, os jogos podem ser também encarados como uma fuga da realidade. Né? Sim. Como é que é a realidade em que eu estou inserida? Estar num lugar onde eu encontro o ideal, isso foi maravilhoso que você trouxe a questão do ser ideal e do ser real, né? Porque o ideal vem do meu imaginário. O ideal da minha existência, como eu quero existir. Então, o lugar do jogo também, por ser algo digital, construído e pode ser manipulado, que foi uma outra fala que você trouxe, de dizer, no jogo eu controlo. No jogo eu estou sobre aquele personagem, eu o controlo para que ele realize algo. Então é como se eu estivesse ali imerso sendo possuído por aquele personagem e ali eu estou atuando, então eu estou como se estivesse colocando em prática o meu ideal. E aí vem o Uhum. perigo da vulnerabilidade, porque quando esse ideal ele é frustrado, quando aquela expectativa sobre esse ideal ela é muito densa, muito intensa, que é aquela questão da imersão 100%, que é aquela anulação do real, quando o real deixa de existir, já não faz mais sentido, somente o ideal, que é no caso do imaginário, aí vem a vulnerabilidade. Aí vem, por exemplo, porque já tem vários vídeos na internet de crianças, de adolescentes, tendo crises de raiva, de quebrar o notebook, de quebrar o videogame, porque estava tão imerso naquela situação que na hora da frustração, porque perdeu, porque foi combatido, porque perdeu como é que eu posso dizer, algo que era valoroso no jogo, não conseguiu entrar em contato com aquilo, a frustração do ideal, porque não houve uma preparação para uma frustração, a expectativa foi muito grande. E aí é que está o perigo também, porque essa exposição a essa decepção de uma forma muito regular, aí pode desencadear né, aquele processo, também o processo de adoecimento, e é que tem que ser observado. Né? Tem adolescentes que gritam, que xingam, que estão tão imersos naquela situação que o emocional está extremamente vulnerável àquela imersão. E aí está um perigo, não é? Sim, sim, com Você conseguiu certeza. ler o que, é que ele digitou aqui, um textão aqui? Ele falou que para quebrar o ciclo, ele acabou tendo que ficar repetindo na mente que havia um jogo da vida, e aos poucos ele foi vendo que ao tentar progredir na vida real, os amigos dele ficaram inertes no tempo. É ótimo que ele criou a sua própria estratégia, né? Porque pensando até no tratamento de dependência, de vício em videogame, como acontece, como é sugerido o tratamento psicológico e psiquiátrico. Uma das primeiras coisas é o tratamento bem parecido mesmo com dependência química, é cortar o uso, ou cortar o consumo. Então, ou redução de danos, mas no caso de videogame, o ideal é que a pessoa não jogue por um tempo, e isso é real mesmo. Muitas pessoas sentem abstinência física de jogar videogame, elas sentem todos os sintomas de irritabilidade, dor de cabeça, porque ela sente abstinência de jogar videogame. E o ideal é que realmente essa pessoa passe por um tratamento psicológico, psiquiátrico, e que ela não jogue por um tempo, até dar essa desintoxicação mesmo de jogar videogame. Mas que bom que você conseguiu quebrar esse ciclo, Yulia. Feliz em ouvir. O que a gente estava falando mesmo, Deus? Esqueci agora. Estava falando da questão dos sintomas para aqueles que estão desenvolvendo a questão do vício, né? Para romper esse ciclo e o processo de retorno à realidade. Porque Sim, foi algo também muito trazido por ele, que ele falou assim, olha, eu tive um choque quando ele saiu do virtual e veio para o real, e os amigos próximos dele que continuavam no virtual, ele viu que a vida daqueles que estavam somente no virtual estava parada, estagnada, porque eles estavam alienados àquela cultura, aquela imagem real, aquele ideal, porque eles ficaram cegos frente àquilo. Então, o real, quando ele saiu do virtual, ele entrou em contato com a vida e foi olhar a vida daqueles que estavam imersos naquilo. Ele sim, falou, poxa, a vida dos caras está parada. Então, não quero isso sim, para mim, não. Então, foi um choque que ele contou aí. Foi um choque para mim, porque ele não conseguia ver que a dele também estava estagnada por estar aprisionado 16 horas do seu dia, tentando gozar um gozo inacessível,
Porque o gozo é tipo o usuário de droga, né? Ele usa aquela substância e aí vem aquele processo de, olha, usou uma substância numa determinada quantidade, satisfaz momentaneamente. O cérebro, ele vai gostar daquilo e vai pedir mais. E aí você já aumenta uma quantidade, porque aquela quantidade inicial já não satisfaz mais. E aí vai mais quantidade. Aí vai a questão também da quantidade de horas de jogos, porque não satisfaz, porque o gozo não é eterno, porque nós sofremos frustração, né? E o pior é quando a frustração vem, então vem a necessidade de, tipo uma revanche. A revanche também ela é muito real nesse mundo virtual, né? E aí é algo adoecedor, né? Eu entendo que existe a parte boa, né? Que é o desenvolver habilidades para mobilizar o indivíduo para se movimentar na vida. Correr atrás, sim, desenvolver, né, seus projetos. O mundo ele é competitivo, mas tudo em nível equilibrado é aceitável, não é? Sim. Quer trazer mais algo, Fábio? Eu me lembro do que a gente estava falando antes, a gente estava falando sobre essa intolerância, você estava falando sobre essa intolerância à frustração que muitas crianças, principalmente adolescentes, sentem quando eles perdem, que eles quebram até os aparelhos eletrônicos porque eles perderam no jogo, eles sentem essa frustração, né? Eu acho que a chave dessa mudança de comportamento, que eu acho que é até o que difere a minha infância, por exemplo, e provavelmente a sua infância, da infância das crianças de hoje e de como os adolescentes estão hoje, é que a gente tinha muito mais equilíbrio. A gente tinha muito mais esse equilíbrio de outras coisas para fazer, além de só estar. Hoje em dia, até os pais, por exemplo, se a gente for pensar em nós mesmos como pais, não eu, mas sim, os pais, o quanto imerso em coisas virtuais a gente está por dia. O quanto imerso em rede social, o quanto mexendo no celular, ou trabalhando no notebook, ou mexendo no computador por dia. Eu, como pai, como mãe. Minha mãe não era assim quando eu era criança. Então, hoje em dia, esses pais são diferentes. Esses pais são pais mais virtuais, mais antenados a esse mundo virtual. O que, consequentemente, faz com que os filhos vejam aquele comportamento e questionem. Eu também quero fazer isso. Eu também quero ter meu tablet, eu também quero ter meu celular com vários joguinhos. Então, na nossa época, não tinha tanto isso de essa imersão em rede social, essa imersão em jogos online, em jogos de celular. A gente jogava no console, mas a gente ficava aquele tempo ali. E depois a gente saía e ia jogar, fazer brincadeira de rua, ia fazer outras coisas fora daquele mundo de videogame. Então eu acho que. Mas isso não significa que seja impossível hoje, eu, como pai, como mãe, trazer esse equilíbrio também para minha casa. Porque, primeiro, que o meu filho não necessariamente tem direito ou pode fazer a mesma coisa que eu. E segundo, que eu posso sim ter esse controle de você pode jogar o videogame aqui, mas você também tem esse jogo de tabuleiro, você também tem essas outras coisas que não necessariamente jogo que você pode fazer que vai te tirar ali um pouco do videogame, porque foi como você falou também. Quanto mais eu jogo, que é como mesmo o vício em drogas, você sente aquele prazer ali, o seu cérebro recebe aquele reforço positivo ali, aquele estímulo e você automaticamente vai querer continuar, vai ser mais. E aí você cria aquele ciclo. A mesma coisa que, por exemplo, às vezes você está jogando no celular e você fica tão imerso e tão envolvido que você fica pensando assim, não, eu vou jogar só mais uma vez. Aí quando você vê, você jogou mais de uma. Aí eu perdi. Ah, não, vou jogar até eu ganhar. Aí você vai jogando, jogando, jogando até ganhar. Não, agora que eu ganhei, eu vou atingir aquela outra milha ali que eu tô. Então, é assim que você vai imerso, tão imerso no jogo, porque se a gente for pensar de forma realista, quanto mais imerso e viciado no jogo você ficar, mais a indústria vai gostar. Porque isso significa que você vai trazer mais dinheiro para a indústria, que você vai trazer mais ganhos para o jogo. Então, cabe a mim, como jogador, de estabelecer o meu controle. Porque a indústria vai sempre vai trazer updates para o jogo, que vai fazer com que o jogo fique mais interessante ainda, porque isso também faz parte do que eu faço na minha profissão hoje em dia como pesquisadora. Tentar achar formas que a gente atualize o jogo para o jogo ficar mais interessante ainda, para você atualizar o jogo, jogar mais e mais e mais e mais. Então, cabe a mim, como consumidor e como jogador, estabelecer o meu controle. Estabelecer que o mundo real difere do mundo virtual e eu devo jogar, estabelecer
período, né? No mesmo período que você estabelece regras para várias coisas da sua vida e metas, ok, meu objetivo é só passar da sua fase. Passo dessa fase aqui, eu vou para a outra, porque essa foi a minha meta. Ter autocontrole. Da mesma forma, quando a gente está tentando emagrecer, por exemplo, você tem que ter um autocontrole. Você tem que estabelecer algumas metas, porque se você não estabelecer essas metas, você não vai atingir o seu objetivo. Então, pensando que a imersão em videogame pode realmente desencadear alguns problemas que são realmente nocivos, que vêm mesmo para a sua vida real, você estabelecer esse controle e você estabelecer esse limite, essas metas de até quando, até onde eu posso ir como jogador, eu acho que isso é ideal. E eu, no caso, eu como pai, como mãe, eu estabelecer até quanto o meu filho é autorizado aí como jogador. Até quanto tempo por dia eu vou deixar ele jogar, por exemplo. Depois que acabou aquele tempo, ele não vai jogar mais. E assim, eu acho que assim até ele acaba aprendendo, a criança ou adolescente acaba aprendendo a ter esse controle até da imersão no jogo. Se você tem autorização de jogar, por exemplo, 1 hora por dia, você vai 1 hora e amanhã você vai jogar de novo, você vai ficar naquela expectativa de jogar no dia seguinte, o que é legal também, porque jogo é divertido, jogar videogame é divertido. Então, você vai ter aquela expectativa de querer jogar no dia seguinte, mas ao mesmo tempo você vai entender que tudo tem limite, que você vai jogar só aquele tempo ali. Então, quando chega no dia seguinte, você vai entender que quando seu prazo estiver acabando, pronto, acabou o mundo virtual, vamos voltar para o mundo real. Eu acho que é esse controle assim que a gente idealmente começa a aprender desde quando criança, ajuda também nessa vida adulta. Se a gente for pensar, por exemplo, os grupos de apoio em virtual de videogame, a maioria desses grupos de apoio são nos Estados Unidos. Se a gente for olhar o perfil, de jogador dos Estados Unidos, a indústria do videogame, o boom da indústria do videogame no mundo começou nos Estados Unidos, na Ásia. Esses jogadores, esse perfil de jogador, são jogadores que começam a jogar bastante desde a infância. Eles começam a jogar muito desde a infância, desde criança, os pais, porque aqui console é muito mais barato que no Brasil, por exemplo, né? Então, desde criança, os pais já dão console de presente de Natal. Aí eles já começam a jogar bastante desde criança, eles crescem bastante habilidosos, e esses jogadores, geralmente, são aqueles jogadores que têm o perfil de serem essas pessoas que são muito tóxicas no mundo virtual. Das pessoas que jogam a vida toda, desde muito novas, não aprenderam a ter limite de até onde eu posso ir no mundo virtual, e aí acaba que exige isso do outro e acaba que é muito tóxico como jogador nesse mundo virtual também. Não é um padrão, mas isso é bastante comum. É necessário esse destaque para isso, porque assim, no mundo real existe limites, né? É necessário essa limitação, né? Esse corte. Para quê? Para que a pessoa se situe na vida. Eu estava vendo aqui a questão das habilidades que são estimuladas. A questão da inteligência, a questão da habilidade do raciocínio lógico, tudo isso os jogos favorecem. Não é que é algo que é muito cobrado para o mundo real hoje que a gente existe, na questão das empresas, na questão da educação, que também foi uma realidade frente à pandemia. E aí eu falo essa questão dessa necessidade de olhar, principalmente nesse período frente à pandemia, porque as crianças ficaram resguardadas em casa. A escola aqui no Brasil não voltou ainda. Então, esse tempo digital, porque a aula começou a ser online. E aí vem essa exposição frente à tela, porque também existe essa interação da tela. E aí vem a questão das vistas, a questão do estímulo excessivo da luz, aí vem dor de cabeça, vem a questão também da ansiedade, porque a percepção ela está ali aprisionada, né? Toda essa interação. Aí tem a questão do excesso de uso do fone, que aí vem também essa possibilidade de prejudicar. Todos os excessos tornam-se adoecedores. E aí vem essa questão, os pais estão também de uma forma virtual, trabalhando em home office, estão em casa. Agora o comércio já está retornando, então já está, não as escolas, não os professores que ainda permanecem na questão virtual, mas alguns outros já voltaram. Porém, outros continuam em casa de forma virtual. E aí vem essa realidade de casa, está todo mundo na tela do computador, na tela do celular, na tela do net, no tablet,
trabalhando na escola, pesquisando, se relacionando, porque também tem a questão do isolamento social, né? A forma também de se relacionar nesse período de pandemia que estamos enfrentando ainda, a gente precisa ressaltar isso, né? É uma nova forma de existir, de se relacionar. E aí vem a necessidade e a urgência de olhar para os filhos, para os jovens, né? Para essa dinâmica de interação. Olha, sabe o que faz? Senta e joga junto com ele. Joga junto, já que você já está em casa imerso nessa virtualidade, entra no jogo e joga junto. Chama, limita também o período de trabalho, porque foi uma quebra de cultura. A gente tem a cultura do trabalho, empresa, escola, instituição. E casa como sendo um lugar de lar, de lazer, de descanso. Então, o trabalho entrou na casa, no lar. Então, desarrumou um pouco a cultura familiar. E aí existe essa necessidade de reorganizar tudo isso. Mas aí o virtual está inserido. E aí, como é que agora a gente equilibra os excessos? Como é que equilibra, como é que limita o estar nesse mundo virtual? Que aí agora os pais precisam também ter esse limite, ter esse controle, ter essa disciplina, para que os filhos também tenham essa disciplina, esse limite. Né? Foi trazido agora, recentemente, os tabus da mídia, das mídias. Eu esqueci o nome do documentário que lançou aqui no Brasil. É das mídias sociais. Foi muito impactante, porque traz essa cultura que você trouxe, da dinâmica que as empresas desenvolvem para captar os jogadores. Essa dinâmica é um pouco da manipulação para quê? Olha, ele não está usando tanto, vamos usar a ferramenta tal, para aprisionar, captar os jogadores, que a gente entende que o mundo da indústria, a máquina, precisa ser alimentada, só que a gente tem que limitar essa nossa exposição de sermos como bonecos de manipulação. Né? A gente precisa ver esse perigo também nessa realidade. Não é, Esther? Sim. Sim. Entender o que o seu filho está jogando é muito importante. Isso que você falou é muito importante, porque você precisa ver até que ponto você, como pai, que também é educador, acredita que aquele jogo vai ser relevante para o seu filho. O seu filho pode mesmo, independente de classificação indicativa. Até que ponto você acha que ele vai ter valor naquele jogo ali, que você acha que é interessante o seu filho jogar. E hoje em dia tem várias formas de fazer isso, né? Tem vários consoles, por exemplo, o Nintendo Switch, e você pode jogar com controle, várias pessoas com controles diferentes, jogar o mesmo jogo junto, jogar Mario Kart, jogar vários outros jogos, todo mundo junto. Além disso, existem jogos que promovem a atividade física, que são os videogames ativos, né? Você tem o Xbox e o Nintendo, que quando os consoles têm sensor de movimento, então você pode jogar o jogo que tem vários esportes, tem dança, tem yoga, tem atletismo, tem vários esportes. Você pode jogar com mais de 2 pessoas, pode ser família mesmo, e os jogadores se exercitam de verdade, já que o sensor de movimento capta os movimentos dos jogadores. Então, tem várias formas que os pais podem ser criativos e até isso de manipular, que, como você falou, tem jogos que realmente trazem conteúdos que são importantes, tem jogos que realmente ensinam, tem jogos que realmente, mesmo se eles não foram feitos, desenhados com o objetivo de promover conhecimento, mas acaba que o jogador aprende coisas positivas naqueles jogos. Comportamento altruísta, melhora a cognição, porque ele tem que ter um raciocínio lógico, ele tem que criar estratégias. Então, querendo ou não, o jogo traz um benefício ao jogador. Até isso de você, como pai ou mãe, manipular o jogo, decidir qual vai ser o jogo baseado no que você deu uma pesquisada sobre o jogo, ou jogou o jogo, e você viu que realmente o seu filho vai conseguir, vocês vão conseguir tirar alguma coisa boa dali e vão conseguir jogar como família. Eu acho que isso é bastante importante. Porque, como você falou, a gente está vivendo tempos de isolamento social, onde praticamente tudo que a gente tem que fazer é virtual. Então, a gente tem que criar esses mecanismos, independente de videogame, né? A gente tem que criar esses mecanismos de que quando acabou aqui o horário de trabalho, quando acabou as coisas que você precisa fazer
no computador, no celular, tentar fazer alguma coisa de mundo real mesmo, em família, para ter esse contato também. O isolamento social é só fora de casa, não precisa ser dentro de casa também, né? Então, você criar, você emergir nesse ambiente, no mundo do seu filho, entender o que ele está jogando, por que ele está jogando aquele jogo, e tentar entender o objetivo do jogo, jogar para entender realmente se o jogo, você acha que aquele jogo é apropriado, é legal para o seu filho, é uma ótima estratégia. Realmente é uma ótima estratégia. Essa fala sua aí da questão da aproximação da família, essa interação, né? Porque trouxe uma fala de uma mãe que falou muito comigo, olha, essa questão do isolamento social trouxe para dentro da minha casa um distanciamento virtual. E eu perguntei assim, por quê? Como é a sua cultura familiar? Ela disse, lá em casa é cada um no seu quarto, cada um no seu celular, cada um no seu smartphone. E eu falei, pronto, que bom que você enxergou esse distanciamento virtual. Você agora tem a oportunidade de escolher se você quer alimentar ou se você quer quebrar esse ciclo. E como é que eu faço? Quebre um pouco do seu comportamento também, se avalie, veja o quanto você está favorecendo essa dinâmica, porque em toda dinâmica eu interajo, eu faço parte do meio, eu estou no meio, então eu posso modificar esse meio a partir da minha interação. Né? E aí, como você é a mãe, ou você, na verdade, ela era a cuidadora daquela família, eu falei assim, então você pode inserir, intervir frente a essa dinâmica. E aí ela entendeu, eu falei assim, mas desde que você entenda que isso está sendo favorável ou desfavorável. Ela, não, está sendo terrível, adoecedor, estou vendo meus filhos mais ansiosos. Eu falei, o que, é que você vai fazer frente a isso? Sempre logo colocando no outro a decisão, porque a decisão sempre tem que vir de cada um. E ela começou a limitar o tempo, a tirar de dentro do quarto, a sentar na sala, a sentar na mesa, a fazer refeições leves, curtas, porém interagindo essa questão do olho no olho, do falar, do ouvir, do tocar, que o toque já não tinha mais. E eu falei assim, nossa, agora, porque eu movi um pouco, mexi um pouco, a cultura está totalmente diferente. Os meus filhos estão com o semblante mais alegre, mais rosado, a gente sai para tomar pelo menos um sol, a gente conversa mais. Eu conheço aquele que eu não conhecia, porque eu desconhecia os meus filhos. Ela trazendo nessa questão da realidade familiar. Eu falei assim, que bom. Isso não foi assim na questão instantânea. Assim como o processo de adoecimento foi processual, né? Não foi assim instantâneo, o processo de restabelecimento, de mudança de cultura, de habilidade também foi assim acontecendo. E hoje ela fala assim, não, a partir de uma pequena intervenção mudou a vida e a dinâmica de relacional da cultura familiar. Eles continuam jogando? Continuam, mas com tempo menor e a interação familiar foi aumentada. Então são pequenas conscientização, não é eliminar o jogo da sua casa, dizer não, o jogo vai prejudicar, vai adoecer, não. É usar com equilíbrio, é usar com consciência, é interagir, é limitar tempo, principalmente se é criança muito nova, né? É favorecer outras atividades, não anulando o real, mas também não anulando o ideal, porque o gozo também é necessário para despertar, né, a questão emocional, sensorial, comportamental, cognitiva no indivíduo. A gente é um ser do gozo. Essa busca pelo gozo está dentro de nós. E se não for pelos jogos, ele vai buscar de uma outra forma. Então, entenda qual é a dinâmica do seu filho, da sua filha, do seu jovem, do seu adolescente, porque ele está numa fase especial de transição, em processo de emancipação. É necessário olhar, acompanhar, porque você também já esteve nessa fase, né, já passou. Se hoje você está na maturação, né, na maturidade, você passou pela adolescência, então é necessário reconhecer as transformações, as agitações, as dúvidas, as dificuldades, né, os tabus, os desafios que eles precisam enfrentar, favorecer esse processo de cada um deles, não é, Esther? Sim, com certeza. E se a gente, até trazendo para a nossa temática de hoje, o quanto esse tipo de atitude do cuidador pode contribuir com a saúde emocional do seu filho. Porque vamos supor que eu sou uma adolescente, eu estou ali o tempo todo jogando online, eu estou envolvida naquele mundo tóxico onde eu escuto vários tipos de mensagens, vários tipos de conteúdo, onde eu tenho aquela pressão por ser bom, aquela pressão de ser o jogador ideal. Se eu tenho no meu ambiente real uma família que me acolhe, uma família que está disposta a desconectar desse mundo virtual para sentar, para ter esse contato, para conversar, para compartilhar,
automaticamente eu, como cuidador, estou contribuindo sim com a minha saúde, com a saúde mental do meu filho, porque ele está tendo ali aquele espaço onde ele pode, se ele se sentir bem e confortável para fazer, falar abertamente do que está acontecendo naquele mundo virtual. Ó, eu estava jogando ali, aquelas pessoas falaram isso e isso, e eu, como cuidador, vou poder aconselhar, vou poder ouvir, vou poder até ajudar, nem que seja por deixar com que, fazer com que meu filho tenha aquele espaço de tirar de dentro de si, colocar para fora aquilo que ele tá sentindo. Então, até esse controle de essa abertura de desconectar esse mundo virtual para todo mundo se juntar ali nesse mundo real e compartilhar suas alegrias, suas tristezas, suas angústias, contribui bastante para a saúde mental do adolescente, da criança que está vivendo aquele mundo que é muito novo e estranho. É muito estranho você ser uma pessoa tão boa na vida real, por exemplo, você ser uma pessoa normal, uma pessoa que gosta de viver e de jogar videogame, quando pensa que não, você está ali jogando videogame, você começa a escutar tanto ofensa que você fica pensando o que está acontecendo comigo, por que as pessoas me veem dessa forma. Então, até ter esse espaço onde o jogador, até independente de ser adolescente, né? O jogador, até adulto também, o jogador ter esse espaço real onde ele possa se abrir, onde ele possa ter alguém que vai escutar e alguém que possa aconselhar, ou possa também dizer para ele, não, vamos estabelecer um controle aqui, vamos decidir junto o que a gente vai fazer. Eu acho que isso também contribui bastante com a saúde mental. Bastante. Então, é importante ressaltar que, porque uma coisa é, todas essas toxicidades, tudo que acontece, que pode acontecer de negativo, como consequência do comportamento de jogar videogame, ele vem para o mundo real. Apesar de que tudo acontece no computador, no console, na televisão, mas as coisas negativas que a comportamento pode trazer, elas são reais. Existem vários casos de jogadores que têm depressão, existem vários casos de jogadores que têm transtorno de ansiedade. Uma discussão muito pertinente que acontece são esses jogadores profissionais. Existem jogadores que eles recebem para jogar, eles participam de campeonatos mundiais e eles nem recebem suporte psicológico. Então, é muito dinheiro envolvido, eles ganham prêmios substancialmente altos e eles são cobrança imensa de ser ótimos jogadores, de ganhar os campeonatos. Eles são bastante criticados, eles não são tão bem sucedidos nos jogos e eles não têm acompanhamento psicológico. São poucos casos onde os times têm alguém que acompanha os jogadores. Então, eu acho que ainda é muito novo as pessoas entenderem que nem todo mundo entende que várias coisas que acontecem no mundo virtual podem ser trazidas para o mundo real. Eu acho engraçado que várias vezes acontecem essas coisas, por exemplo, massacre, que adolescente entra na escola e atira em várias pessoas, essas tragédias que acontecem, muitas vezes as pessoas se relacionam com o tipo de videogame que eles jogavam. Aquele adolescente onde está o jogo. Então, já para trazer a mente, traz esse sentido de que quando você escuta, você pensa, ó, ele fez isso porque ele jogava tal jogo. Mas ninguém traz essa discussão sobre o quanto importante as pessoas, primeiro, entender esse equilíbrio entre o mundo real, o mundo do videogame e o mundo real, e segundo, entender que nem tudo que joga vai trazer para o mundo real. Existem várias circunstâncias que fazem com que aquela pessoa se comporte daquela forma. Né? Se a gente for pensar o que aconteceu com aquele rapaz acho que foi do Realengo, o aluno que entrou e matou várias pessoas, depois de uns anos que ele estudou naquela escola. Uma das coisas, ele gostava bastante de jogo de tiro. E aí, muito isso, de que ele era um jogador de videogame, mas se a gente for olhar a realidade daquele rapaz, ele tinha todo um histórico de bullying, ele tinha todo um histórico, se eu não me engano, ele tinha um psiquiátrico, então temos várias outras variáveis que entraram na história dele, que fazem parte da história dele, que definem o videogame. Então, eu acho que é muito mais fácil, às vezes é muito mais fácil a mídia trazer as discussões serem feitas voltadas à negatividade do videogame do que o lado positivo do videogame.
Mas óbvio que, novamente, tudo precisa de limite e tudo precisa de acompanhamento. Se você percebe que está chegando num nível que está extrapolando, você então, realmente você dá um tempo. Se você percebe que a toxicidade daquele mundo virtual está te trazendo um sentimento no mundo real que você está achando que está demais, por exemplo, o jeito que você está sendo acolhido naquele vínculo virtual está te trazendo ansiedade, está te trazendo insônia, significa que não é mais divertido, não tem prazer nenhum em ter aquele comportamento mais. Então, não tem necessidade de você. É, pode ser até mais fácil você interromper um comportamento virtual do que você interromper um comportamento real. Videogame é só você ligar. É só você ligar o console e não jogar. Não liga o computador e não joga. Às vezes é até um pouco menos complicado do que você ter que evitar algum comportamento na vida real. Então, quando você percebe que aquele comportamento de jogo tá te adoecendo, está contribuindo com a sua. Tá reduzindo a saúde mental, significa que é o momento de você dar um tempo daquilo ali, sair daquilo ali. É verdade. E se não consegue sozinho, pede ajuda. E a Sim, necessidade desse olhar aproximado dos cuidadores, dos pais, daqueles que estão no ambiente em que esse jovem adolescente está inserido. Gente, a observação ainda é a melhor tática, a melhor estratégia. Observar o comportamento, observar o semblante. Gente, o nosso rosto fala muito. O olhar, as palavras ditas e não ditas, porque o silêncio também fala. O isolamento, a questão da apatia, o isolamento no caso que Esté já trouxe, se você está mais tempo no virtual do que no real, precisa limitar o tempo, porque nós já passamos uma hora já, Esté. Mas já ainda passou que uma hora? já. Tá uma hora e um minuto e passou rapidinho. Passa Mas muito assim, rápido. passou rápido, porque o assunto é tão bom que passou Não é? rápido. A psicossomática tá aí, a questão do vício dos jogos é real, mas É real. existe a necessidade, como o Stemmer bem trouxe, a predisposição, porque o adoecimento ele não é instantâneo. Se existe uma predisposição do jogador para um adoecimento psíquico, pode ser desencadeado através do estímulo, pode, mas não é a causa única, porque existe vários vieses, várias questões que podem colaborar, que precisa ser observada. A questão dos adolescentes que desencadearam aquela tragédia na escola, foram várias tragédias que tiveram e que o povo agregou aos jogos e anulando o restante da história do indivíduo. Não pode Sim. pegar um apoio só, não, gente. Tem que observar como é que é a realidade dessa pessoa, desse jovem, desse adolescente. Mas antes de você olhar para o de fora, olhe para o que está dentro da sua casa. Olhe para aqueles que estão debaixo da sua responsabilidade. São importantes, é a próxima geração, são pessoas em formação, precisam de você, da sua observação, do seu cuidado, do seu conselho, do seu ouvido, de você ouvir, sem julgamento, sem condenação, mas acolher um indivíduo que está em formação, que não é perfeito, que tem defeitos como você também tem, que tem dúvidas, que tem questões, que tem ansiedades, que tem medos e que tem vontades também, assim como você também tem vontades. Então, olhar por essa pessoa maravilhosa que faz parte da sua vida, que você gerou, se você é um pai, uma mãe, você gerou a partir de uma fusão, você, marido e mulher, né? Se você não gerou, você é uma avó, um avô, uma tia, um parente que cuida, não importa, está debaixo da sua tutela. É um ser em formação e precisa desse cuidado, não só da família, mas também da escola, da comunidade. Cuide, olhe, observe, escute, acolha, abrace e permita que ela se transforme naquilo que ela veio a este mundo para ser. Quem ela veio para ser neste mundo. Esté, obrigado pela sua companhia, pelo conhecimento que você derramou sobre nós, por tudo que você nos proporcionou nesta noite. Obrigada a cada um de vocês que estiveram conosco, a Lígia, o Yuri, todo mundo que esteve conosco. Esté, acho que Mãe, já tem minha um mãe tempinho entrou aqui para você também. estar encerrando. Eu não ouvi o que você Oi. falou. Eu falei, mãe, amanhã também entrou. Meu irmão. Ah, Rita, boa noite, Rita, tudo bom? Se você quiser fazer um fechamento, sinta-se à vontade, que acho que ainda tem um minutinho aqui que ele ainda não deu para poder desligar. Mas aí ele está favorecendo, aí você encerra. Obrigada, Jamile. Obrigada por trazer essa temática bastante importante. E como você falou, para quem joga, estabeleça o seu limite, se entenda como jogador e
sabe estabelecer esse limite. E se você é cuidador, procure entender esse comportamento de jogador do seu filho e procure estar imerso junto com ele para você também conseguir construir junto com ele um ambiente que é acolhedor e não adoecedor. Porque realmente o comportamento de videogame é virtual, mas saúde mental é real, né? Transtorno mental é real. Então, se você consegue acolher o seu filho, acolher o seu sobrinho, acolher o seu neto, entender aquele mundo, ouvir, entender e ajudar, você está contribuindo com a saúde mental dele também. Porque as pessoas que são tão tóxicas nesse mundo virtual de videogame não sabem nem metade da vida do seu filho. Então, quem sabe é você. Ajude, entenda. Entenda que é divertido, jogar videogame é divertido, só precisa ter um pouco de controle, como qualquer outro comportamento. Qualquer comportamento, quando é demais, não é bom. Estraga. Estraga e pode ser nocivo. Então, é você estabelecer esse limite, saber estabelecer esse limite. Usar com sabedoria, com limite e Isso. com disciplina e viver o real. Não deixar de viver o real. Gente, boa noite. Vou deixar salva a live. Qualquer pergunta, qualquer questionamento, pode buscar no direct da Esté, que ela pode estar te orientando frente a qualquer dúvida que você possa ter frente ainda aos jogos, ou comigo, ou com a Esté. Você entra no direct, manda mensagem que a gente vai estar dando esse apoio a vocês, tá bom? Boa noite. Muito obrigada por estar conosco em mais uma live. Novembro tá aí recheada de conteúdo para vocês, tá bom? Semana que vem a gente está aqui com a nutricionista Selma Guimarães e também na outra quarta-feira temos mais conhecimento aí para vocês, viu? Não deixe de estar conosco toda quarta-feira aqui às 19 horas. Esté, boa semana, obrigado mais uma vez, Obrigada, viu? Lili. Tchau, Beijo, tchau. tchau. Obrigada. Beijo.